amores, tudo bem com vocês, né? Agora vamos começar o pós-casamento. Eu vou contar tudo pra vocês, o que rolou no casamento, o que deu certo, o que deu errado. Mas vamos, o quanto eu gastei, né? Porque é o que vocês mais querem saber. Mas vamos por partes. Hoje eu vou contar pra vocês o que deu errado no meu casamento, aquelas coisas ocultas que vocês não viram. Vocês acharam que foi maravilhoso? Graças a Deus foi maravilhoso. Essas coisas não tiraram o glamour e a presença de Deus no meu casamento. Mas eu precisava falar pra vocês ficarem alertas pra isso não acontecer no casamento de vocês. Beleza? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já dá aquele joinha legal aí pra mim. Não se esquece de se inscrever no canal. Não se esquece de mandar pra sua amiga noivinha. Beleza? Porque eu já casei, mas a vida continua, gente. Ainda tenho muita coisa pra poder contar pra vocês. E é isso aí, chega de papo e bora pro vídeo. Gente, vamos lá. Eu fiz uma colinha aqui pra eu não me esquecer. Então, o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que deu errado no casamento e que vocês não sabem. Vamos começar pelo primeiro, lista de convidados. Gente, eu apanhei muito com a minha lista de convidados, apanhei demais. Eu tive um pouquinho de dificuldade pra montar minha lista de convidados, porque a gente conhece muita gente e a gente tinha uma quantidade pequena, porque o meu casamento foi pra 150 pessoas e a gente, pra duas famílias, né, é uma quantidade pequena. E nem todo mundo entende que quando a gente casa, a gente paga por pessoa e acaba ficando com raiva e confirmam presença e não vão. Isso que me dá mais raivinha. Mas enfim. Gente, deixa eu dar uma dica pra vocês de lista de convidados. Não agem pela emoção, assim. Agem pela razão. Eu sei que é muito difícil, eu apoiei muito por isso, né? Por agir por emoção. E acabei dando prioridade para pessoas que não nos deram prioridade. Isso que eu fiquei mais brava. Porque eu pensei assim, poxa, fulano de tal eu conheci alguns meses atrás, mas fulano de tal eu já conheço há anos, então vou dar prioridade para aquela pessoa que eu conheço há anos do que quem eu conhecia 2 meses atrás. Só que quem eu dei prioridade conhecia há anos, ó, nem aí pra mim. Lógico que todo mundo que eu convidei era pessoas que eu queria que fosse no casamento, mas eu queria que também outras pessoas que eu não consegui chamar fossem. Mas nem todo mundo entende, muitas pessoas ficaram com raiva. E por favor, gente, se confirmar a presença, vão. Porque pelas minhas contas, umas 30 pessoas que confirmaram presença não foram. 30 pessoas, eu pago por pessoa, gente. Então eu perdi o valor de 30 pessoas. Mas enfim. Então, agem com a razão e não com a emoção para fazer a lista de convidados de vocês. Eu lembro que a gente teve muito problema de lista, a gente fez, refez. E teve uma hora que não tava aguentando mais. Eu fechei a minha lista de convidados na semana do casamento, na terça-feira. Eu falei assim, eu não vou chamar mais ninguém, não vou colocar ninguém. E se a pessoa desistir de ir, eu não vou colocar mais ninguém. Porque, poxa, muito chato eu chamar uma pessoa na semana do casamento. Então, na minha lista tava dando 180 pessoas, porque minha festa era para 150, a moça do buffet me deu mais 10, então era 160 pessoas. Então eu tava passando 20 pessoas, eu ia ter que pagar por 20 pessoas, que ia dar R$1.500. O que eu fiz? Eu passei a confirmar a presença das pessoas que já tinham confirmado, e essas pessoas que tinham confirmado não iriam. Então isso me deixou muito bravo. Ainda bem que a gente não pagou por essas 20 pessoas. No final das contas, a minha lista ficou para 150 pessoas e acabou que 30 pessoas não foram. Então tinha 120 pessoas no casamento. Imagina se eu tivesse pagado R$1.500, ia ter um prejuízo de R$1.500. Então, a lista é a parte mais chata do casamento. Para mim foi a parte mais chata, que deu errado em algumas coisas, mas as pessoas que foram é porque era para elas estarem lá. E isso que importa. Foi lindo e maravilhoso. Vamos para o segundo erro do casamento. O buquê, gente. Nada do meu casamento eu fechei com pessoas muito famosas. Porque eu tenho um certinho trauma da pessoa ser muito famosa e eu sempre me arrependo. Então eu fui fechando com pessoas que eu gostei do trabalho
e que tinha um prazo de 1 ano e meio para melhorar em tudo, né? Porque a tendência é sempre melhorar. Então, eu me surpreendi muito com todas as pessoas que eu fechei contrato, né? Que foram os meus fornecedores. Ó, eles arrasaram muito, tá? Meus fornecedores. Mas o buquê, eu fechei com uma pessoa famosa e acabei me frustrando um pouco. Eu fechei um buquê bem bobo, bem assim, daqueles eucaliptos, que eu queria muito aqueles eucaliptos. Eu queria que o casamento tivesse tudo de eucalipto, que até que minhas flores teve eucalipto. Opa, desligou a luz. Então, até que nos arranjos de flores do meu casamento, teve eucalipto, porque eu queria muito essa flor de eucalipto. Só que o meu buquê, e no meu buquê ia ter uma suculenta que minha mãe ia tirar da coleção dela pra pôr no meu buquê. Que o trabalho da minha mãe ajudou muito a pagar algumas coisas do casamento. Então eu queria homenagear de alguma forma. Peraí. Eu vi esse buquê, foi numa feira de noivas que eu fiquei apaixonada. Se vocês olharem aí na correria de noiva de um vlog meu, eu mostrei esse buquê pra vocês. Só que esse buquê tinha um mato assim, meio estranho, e eu não queria que colocasse esse mato. Acabou que, porque no começo meu casamento ia ser muito rústico, e acabou que o meu casamento ficou um pouco mais romântico. Então eu pedi pra diminuir o tamanho, pedi pra diminuir umas cores, colocar umas cores mais levinhas, porque acabou virando um casamento de princesinha, né? Como eu digo, um casamento plebeia. E então eu queria ir um pouco mais delicado. E quando a minha cerimonialista quis ir buscar o buquê, tinha marcado para 10 horas, ela acabou chegando no salão onde eu tava me arrumando umas 11 e pouca, e com um buquê que não tinha nada a ver comigo. Nada tinha tirado minha paz, nem a chuva, que vai ser o próximo, tirou minha paz. Quando eu vi aquele buquê, aqueles mato vermelho, eu fiquei chocada e comecei a chorar. E aí eu borrei a maquiagem, enfim. Comecei a chorar. E não, esse não é o buquê. Eu pedi pra pessoa deixar ele um pouquinho mais delicado. Eu mandei essa foto de referência e não tinha nada a ver com a foto de referência que eu tinha mandado. E eu fiquei muito nervosa, e a cerimonialista viu que eu fiquei muito nervosa. Ela disse, calma que eu vou resolver. Se eles não quiserem fazer de novo, eu vou lá no salão, pego umas flores e faço. E ela fez um buquê de jogar que ficou maravilhoso. O buquê que ela fez de jogar, gente, fiquei chocada. Ficou muito mais bonito que o meu. Mas enfim, ela foi lá, resolveu tudo. Só que ela chegou com o buquê, já era umas 3 e pouca, quase na hora de eu estar saindo pra ir casar. Então eu não consegui tirar algumas fotos com o buquê. Mas essa foi a raivazinha que eu tive com o buquê, que eu não paguei barato, eu paguei caro. Mas enfim, no final deu certo, ele ficou grandão, ficou bem bonito. Não ficou totalmente do jeito que eu queria, mas lembra muito a forma que eu queria. E no final eu acabei gostando, ficou bem bonito nas fotos. E é isso aí. Próximo. Não foi um erro assim, tudo que eu tô falando não foi um erro assim gravíssimo. Nossa, acabou com o casamento, não. É só alguns errinhos que aconteceu e eu tô contando pra vocês. Na maquiagem aconteceu um errinho, mas eu não vou contar pra vocês o errinho, porque senão nas fotos vocês vão ficar reparando. Então eu não vou contar pra vocês qual foi o erro que teve na minha maquiagem. Mas tirando esse errinho, ficou linda, a minha pele ficou maravilhosa, o meu cabelo ficou maravilhoso e a duração, ela teve uma durabilidade muito longa da maquiagem. No final da festa eu mostrei pra vocês no vlog, eu tava intacta ainda, parecia que eu nem tinha feito nada, tava perfeito, parecia que eu nem tinha tomado chuva, suado, nem nada, chorado, tava maravilhosa. Mas aí esse errinho que me incomodou um pouquinho, mas nada que é muito agravante não, e eu não vou contar, porque senão vocês vão reparar. Mas aconteceu um errinho na maquiagem. Próximo, atraso! Gente, a gente não se atrasou, por quê? Eu queria me arrumar com algumas madrinhas, e a minha cerimonialista falou assim, tá, Diana, você quer se arrumar com umas madrinhas? Beleza, mas eu quero uma pessoa que arrume você. Não quero que seja a mesma pessoa pra todo mundo. Então foi isso que eu arrumei uma pessoa pra me arrumar e uma pessoa pra arrumar as meninas.
Então essa pessoa arrumou eu e minha mãe e a outra arrumou as minhas madrinhas. E aconteceu que a gente deu a hora certinha ali, porque eu marquei o casamento no convite 4 horas da tarde, para as pessoas chegarem cedo. Só que na verdade ele ia acontecer 4h30, ele ia começar 4h30. Então quando deu umas 5 para as 4 eu já estava pronta. Então eu estava no horário certo. E aonde que eu me arrumei era uma rua acima do salão. Então o salão onde eu me arrumei era em cima, eu ia descer uma rua e já era o lugar da festa. E aconteceu isso, umas 5 para as 4 já estava pronta, só que o meu celular foi junto com as coisas da minha mãe, das meninas. Porque eu tinha pedido pra alguém filmar, né? Fazer os stories do casamento. Então o celular foi, então a gente ficou sem comunicação. Então aconteceu que sem comunicação eu acabei me atrasando. E todo mundo ficou desesperado por causa da chuva, porque se eu tivesse chegado na hora certa, talvez eu tinha conseguido fazer o casamento todo lá fora. Mas como as coisas da vontade de Deus, Ele sabe o que faz, então foi tudo perfeito. Então só aconteceu isso mesmo, até que na hora que a gente saiu de lá, era pra gente descer e virar na primeira rua, acabou que a gente virou um pouco longe, então isso atrasou mais um pouquinho, errou o caminho, né? Então atrasou mais um pouquinho de chegar lá, mas no final deu tudo certo. A chuva, gente. A chuva não atrapalhou o casamento, por quê? Porque essa foi a vontade de Deus. Mas se a gente tivesse... a gente estava crendo muito que não ia chover. Então a gente estava olhando com os nossos olhos da fé. Então a gente não alugou tenda. A tenda é muito caro. Eu lembro que uma tenda acho que é R$1.000. A gente ia pagar um pouquinho mais caro, mas pelo menos ia ter tudo lá fora, porque a tenda ia segurar um pouco a chuva. Só que a gente foi pelos olhos da fé, não vai chover, não vai chover, não vai chover. Não vamos alugar a tenda, também não temos dinheiro para alugar a tenda. E deixamos a tenda pra lá. E até que aconteceu que choveu, mas eu consegui umas fotos bem bonitas lá fora. E eu tive minha segunda entrada, porque como eu queria uma cerimônia longa, eu tive 2 entradas, como vocês viram no vlog aí. Então, a chuva atrapalhou e não atrapalhou, no final deu tudo certo. Então, eu fiz umas taças maravilhosas pro casamento, só que eu não fiz em grande quantidade, porque a minha intenção era só de enfeitar a mesa. Eu acho que eu fiz umas 50 taças. Aí eu fiz taça com, acho que foi leite ninho com morango, brownie com morango, fiz tortinha de limão, tudo numas taças bem bonitas. Se eu achar umas fotos eu passo aqui pra vocês. Só que eu fiz só pra pôr na mesa. A pior borrada que eu fiz na minha vida. Sabe por quê? Porque todo mundo queria uma taça daquela. E todo mundo vinha me chamar, porque realmente ficou muito bonito e chamou muita atenção das pessoas. Então todo mundo queria levar. E todo mundo vinha pedindo pra gente. Só que como não tinha pra todo mundo, a gente ia dar prioridade pros padrinhos, pra nossa família. E o que fosse sobrando, a gente ia entregando pra convidados. Só que todo mundo queria taça, queria taça, queria taça. Até que teve uma hora, a taça sumiu da mesa. Sumiu, desapareceu, elas guardaram. E aí as pessoas, cadê a taça, Diala? Eu quero uma taça, me dá uma taça, me dá uma taça. Aí as pessoas inventavam pras meninas lá da cozinha que eu tinha dado e entregava. Aí falou, onde tá a minha taça? Eu não ganhei, que não sei o quê. Cara, se você não for fazer esses doces diferentes pra todo mundo, não faça. Mas a minha mesa ficou maravilhosa com essas taças. Eu me arrependo de não ter feito pra todo mundo, porque foi muita correria. Eu não tinha achado essas taças onde que eu moro, que é em Volta Redonda, eu tinha comprado pela internet. Então ela demorou um pouquinho pra chegar, ela chegou no sábado antes do casamento. No sábado, antes da semana do casamento. E quando foi na quarta-feira, eu andando em Volta Redonda, eu achei essas taças e eu não tinha mais dinheiro pra comprar, eu não tinha mais tempo pra poder fazer. Então eu só fiz as que eu tinha aqui mesmo e foi isso. Uma outra coisa que eu tinha falado pra vocês que eu iria fazer e acabou que não deu tempo de fazer, foi o bolo do meu casamento. Eu ia fazer meu bolo
E acabou que na semana do casamento eu falei pra moça do buffet que eu não ia fazer mais, que ela podia fazer. O bolo não ficou da forma que eu tinha imaginado, porque a gente tá acostumado com gosto, ainda mais eu quando que faço bolo, acostumado com gosto. E lá o bolo deles era diferente, não era ruim, mas não era da forma que a gente está acostumado a comer. Então se eu tivesse feito o meu bolo, teria ficado tudo perfeito, porque a comida estava maravilhosa, o coração estava maravilhoso, eu vou contar no que deu certo. E então se eu tivesse feito o meu bolo, ficaria muito mais perfeito. Mas o bolo dela também ficou bom, mas se fosse o meu, ficaria melhor. Então eu não consegui fazer o bolo do meu casamento, que era algo que eu sonhava em fazer, mas eu fiquei com muito medo de não conseguir dar conta e me sobrecarregar, mas estava tudo organizado para poder fazer. Eu fiz um bolo na semana do casamento, não ia me atrapalhar, mas como eu tinha ido fazer uma massagem, eu tive que esperar minha mãe umas 4 horas, então isso me atrasou e eu fiquei com medo. Então eu deixei o bolo por conta do buffet mesmo. Mas, enfim. Eu acho que foi isso tudo, gente, de coisas que deram errado no casamento. Não teve muita coisa que deu errado, graças a Deus, porque eu me cobrei muito e eu acho que eu acabei cobrando muitos meus fornecedores pra não dar errado. Porque teve gente até que passou mal. Mas enfim, foi tudo pra honra e glória do Senhor. Só tô falando algumas coisas pra vocês porque vocês têm curiosidade mesmo de saber o que deu certo, o que deu errado. E essas foram as pequenas coisas mesmo, que nem passaram assim, percebido, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá aquele joinha legal aí pra mim. Não se esquece de se inscrever no canal. E, gente, não ligue pros erros, porque erros sempre acontecem. Nada pode tirar aquele momento, nada pode atrapalhar aquele momento, nada pode te deixar triste naquele momento, porque são coisas que passam e depois você lembra e ri. E é isso aí, amores, quando Deus está na frente, tudo dá certo e até as pequenas coisas que deram errado passou despercebido. Um beijo e até a próxima. Tchau!